Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Olá, irmãos. Vá abrindo sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 4. Abriu? 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Até aqui. Nós iremos voltar ao contexto aqui do texto, mas eu quero iniciar já indo direto ao ponto, porque o nosso tema dessa mensagem hoje à tarde, ao falar sobre masculinidade, é amor, virilidade e prudência. É muito confuso o conceito de masculinidade bíblica, porque nós somos tentados a todo tipo de extremo, dependendo do nosso histórico, da nossa personalidade, dependendo de que tipo de ensino nós nos expomos. Então, se de um lado nós temos uma tendência pacífica, amorosa, é esse recorte que a gente vai fazer da realidade e de Jesus. Do outro extremo, se nós formos zelosos, ortodoxos, conservadores, a gente vai fazer um recorte mais viril da realidade e do Evangelho. E nenhum desses dois extremos gera síntese, porque toda verdade ela está na síntese que se faz, e não na tese que se tem. Tem uma tese que devemos ser amorosos, e o outro não. Tem a tese que devemos ser corajosos, viris, conservadores e por aí vai. Mas a gente tem que processar todas essas ideias, informações, realidade e fazer uma síntese. Porque nenhum dos dois extremos é a realidade. Os dois extremos, na verdade, são grandes abismos. Eu, particularmente, eu tenho revisitado muito se eu fiz certo, se eu fiz errado, porque um líder como eu, que se propôs ao que eu me propus, às vezes fica olhando para a necessidade de você abrir o caminho para outros homens que viram atrás de você, e você vai vendo os frutos. E às vezes você não vai preocupando muito com as raposinhas, com os caras quinta série, que vão andando do seu lado, sem compreender a totalidade, nem do teu sentimento, nem do Evangelho, e vão criando caricaturas à beira do caminho, e chamando isso de vontade de Deus. Então, olha só, de longe, tá? De longe, você sabe que eu sou o líder do maçonaria, de longe você acha que eu sou valentão pra caramba, de longe você acha que eu sou polêmico, de longe você acha que eu sou corajoso, que eu sou briguento, que eu sou marrento, e de perto você vai se frustrar, porque eu sou o oposto de tudo aquilo que você acha, virtualmente. Virtualmente, você só me viu em algumas guerras que eu julguei necessária combater. Aí de perto você vai me ver um cara fugindo de conflito, fugindo de ego, fugindo de briga de quinta série. Entende? Assim, eu já liderei igreja que começou uma confusão, quem manda, quem não manda. Eu fui no cartório, tirei meu nome do estatuto, da presidência e disse, tome.
Tome o papel, tome a chave. Foi um prazer conhecer vocês. Tchau. Ah, ele deve ser valentão pra caramba, marrentão pra caramba. Aí quando você acorda, um líder como eu acorda, você percebe que muitos caras do seu lado fizeram esse recorte. Pô, então a gente é os caras do machonaria. E para mim é trapo de imundícia, pô. Eu não quero ser o cara do machonaria, sabe? Eu não quero ser líder de coisa nenhuma. Eu só acho que eu lutei para entender mais rápido do que alguns outros, e isso me faz um tipo de irmão mais velho que dá uns cascudos no irmão mais novo. Entende? Dizendo, acorda, bestalhado. O pai viajou e você está aí moscando. Mas no fundo, o que a gente quer? Amar Jesus, amar pessoas, restaurar pessoas, chorar com os que choram. Então, mais uma vez, eu vou falar de idolatria política, que nos acometeu como evangélicos, inevitavelmente a maioria conservadora, por causa do combate ideológico político. Mas olha só, eu sempre pontuo isso, cara. Esse conservadorismo político é o teu conservadorismo bíblico? Cuidado, cara. Tu não é conservador por causa de um político. Tu não é conservador por causa de Bolsonaro. Tu é conservador por causa do Evangelho. Tu é conservador por causa de Mateus 5,13. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Tem nada a ver com política, cara. Tu está me entendendo? Se o teu conservadorismo é o conservadorismo desses caras, o Eduardo Bolsonaro acabou de mandar o pai para onde? Tomar onde? É isso? É isso? É esse recado que os homens evangélicos estão mandando para a sociedade, que a gente crê nesse tipo de conservadorismo, onde um filho manda o pai ir para aquele lugar? Os caras não governam nem a própria casa, eles querem nos ensinar a governar um país. O cara não respeita o pai, não honra o pai, e quer ensinar você, cristão, a ser conservador? Então, por isso que o nosso caminho ele tem que ser de muita atenção, cara, porque João disse o quê? Com tanto amor e zelo, filhinhos, olha só, cara, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Entende? Então, assim, a jornada de um homem bíblico ela é extremamente atenciosa, zelosa, percebendo se as ervas daninhas não estão surgindo no caminho. Porque você pode ser amoroso, prudência, calma. Tem situações que não é o amor que vai resolver. Do outro lado está o irmão que é corajoso, aí você, prudência. Nem tudo a coragem resolve. Eu sou o expert em salvar vídeo onde os valentões se dão mal. Essa semana eu vi lá o valentão. Levou uma fechada, saiu, pei no vídeo. Quando o cara baixou, só viu o flash. Pou, 3, já era. O valente póstumo. Você tem coragem? Amém. Prudência. Você tem amor? Calma, prudência. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos esse mês, tá? O cara foi lá, matou uma mulher e o filho. Pegou 28 anos de cadeia. A filha dessa mulher foi visitar o cara na cadeia. Amor. Aí agora nessa cultura woke, onde o amor é ditadura, né? Não, tem que amar, o bandido é uma vítima da sociedade. Aí começou a visitar o cara na cadeia. E o cara gostou dessa ladainha. E depois de 28 anos, o que ela fez? Empresária, milionária, deu emprego para o cara que matou a mãe dela e o irmão dela. Com uma semana, o cara foi lá e deu 30 facadas nela. E matou ela. Eu estou rindo de nervoso, tá?
Então, calma, nem tudo o amor resolve. Deus ama todos, sim ou não? E por que todos não têm jeito? E por que nem todos estão salvos? E por que nem todos estarão salvos? Porque nem tudo o amor resolve. Por exemplo, o amor não resolve um cara folgado. Aí a violência se torna didática. Essa semana salvei um vídeo. O cara vai lá, namorada, a menina termina, o cara vai na porta. Pô! Arromba a porta. Quando abre a porta, o pai tirou uma foto com flash embutido. Pum! 2 no peito. Por quê? O amor não resolve tudo. Aí você tem que apelar a outras ferramentas. Então, para todos os extremos, a gente tem que dizer o quê? Calma, prudência aí. Pastor, o amor não resolve tudo, não? Não, por isso Jesus criou o inferno. O inferno é de Jesus, tu sabia disso? Quando a gente pensa no inferno, a gente fala, meu Deus, o lugar onde o diabo manda. O diabo é... Gente, preguei ontem à noite. Não tem co-criador. Todos são criaturas, só Deus é criador. E a Bíblia deixou claro, o inferno preparado para Satanás, seus anjos. O inferno é de Jesus. O atormentador do inferno não é o diabo, o atormentador do inferno é Jesus. Citei ontem, repito hoje, Apocalipse 11, 19. Os anjos adorando ao Senhor, dizendo, Senhor, chegou a hora de destruíres os destruidores da terra. Tipo assim, ó, séculos, milênios em amor. Aí chega uma hora que os anjos vão dizer, Senhor, chegou a hora. Aí ele falou, rapaz, eu evitei tanto esse dia. Eu evitei tanto essa hora. A Bíblia diz que nesse dia os homens procurarão a morte e a morte fugirá deles. Se você quiser morrer hoje, a morte te mata. No dia que Jesus levantar e dizer, corre negada, a minha paciência se esgotou. Você, morte, me mate. Aí a morte vai dizer, eu estou correndo junto contigo, meu amigo. Perna para quem te quero. Corre que não tem mais perdão. Hitler, os Neros da vida, os ditadores, os destruidores, os pedófilos, tudo hoje que a gente acha que Deus é injusto porque não matou na hora, Ele vai matar 2 vezes no dia dele. Por isso que quando me perguntam, pastor Anderson, qual a sua visão escatológica? Pré, pós, amilenista, eu falei bem assim, não morra 2 vezes. É a minha visão escatológica. Só morra uma no corpo e seja enterrado. Porque no final das contas, só uma visão vai estar certa. Então eu não vou focar em que visão está certa. Eu vou focar em não morrer 2 vezes. Eu vou focar em morrer só uma. Mas o que eu quero ensinar para os irmãos nessa noite? Somos iguais. Tu é igual a Hitler. Eu sou igual ao Lula. Tu é igual ao Alexandre de Moraes. Tu é igual ao filho do Bolsonaro que xingou o Bolsonaro. Somos iguais em desgraça. O inferno é nosso por direito. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A nossa diferença é que a gente comete atrocidades diferentes um do outro. Mas a fonte da desgraça é a mesma. Você é um monstro não despertado. Você é um demônio adormecido. Mas se esse demônio acordar, você é capaz de coisas inimagináveis. Não julgue ninguém salvificamente. E não duvide de você. Você é pior do que você imagina. Charles Spurgeon disse, quando falarem mal de você, não fique chateado. Você é pior do que estão comentando. Então, quando a gente vai confrontar o pecado alheio ou o pecado do irmão, nós temos que fazer isso com lágrimas.
Nós temos que fazer isso como Isaías em Isaías capítulo 6, ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros. Então, quando a gente confronta pecados, a gente não faz isso por vaidade, a gente não faz isso por arrogância, a gente faz isso por amor e temor ao Senhor. Mas nós não estamos dizendo que somos diferentes dos desgraçados. Porque se nós fôssemos colocados no mesmo lugar que o desgraçado praticou a desgraça, será que faríamos diferente? Julgamos Adão, se tivéssemos no lugar dele. Julgamos o rei Davi, se tivéssemos no lugar dele. Se tivéssemos no lugar de José, ele fugiu, mas será que nós fugiríamos? A mulher só puxando a alça, dizendo, cai para dentro. Talvez a gente ainda não teve a oportunidade que o desgraçado teve. Por quê? Vamos lá falar de corrupção política. Não é o político brasileiro que é corrupto, nós somos corruptos, só não tivemos ainda a chance de praticar essa corrupção em grande escala. O corrupto não nasce na política, ele nasce antes de entrar na política. Na política ele só teve a oportunidade. Então nós temos que vir para o nosso lugar de miséria. O nosso valor está em Cristo, a nossa dignidade está nele. Paulo foi enfático, nós carregamos esse tesouro em vaso de barro. Não somos nada. Somos vulneráveis, perecíveis, um vaso quebra. Mas ele está dizendo, dentro desse vaso há um tesouro, dentro de você há um tesouro, dentro de mim há um tesouro. Santo Agostinho disse, você quer saber o teu valor? Olhe para a cruz do Calvário, o teu valor é um Deus morto. Tu vale muito para o teu Criador. Ele se depositou em ti, mas tu sozinho é um vaso de barro. Ele te ama porque ele definiu o teu valor, mas sem ele não temos valor algum. Jesus Cristo disse, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer. Nosso melhor ângulo é o Senhor. Somos tentados ao pecado constantemente. Mulheres nos assediam constantemente, e não é porque a gente é o Brad Pitt, é porque há dentro de nós um tesouro depositado. E Satanás odeia tanto que quer destruir o propósito de Deus na sua vida. Não é que essa mulher te quer, é que Satanás quer destruir a vontade de Deus na tua vida. Tu não é tão gostosão assim. Como eu sempre digo, tu não tem meninas aqui no recinto? Não, né? Ixi, tá pro ouvido, irmã. Tu não tem 5 quilos de chibata, nem aqui, nem em Marte, velho. Então tu não é tão gostosão assim, não. O fato é, Satanás apenas te odeia, porque tu não ainda decidiu ser um crente pleno e nem um ímpio pleno. Tu está ainda no limbo. Aí ele fica odiando, dizendo, pô, o cara não vai nem para lá, nem para cá. E ele quer o quê? Te destruir. Porque se tu acordar, ele é destruído. Os planos dele são destruídos. E tu, como eu sou gostoso, as mulheres me querem. Não. É só o teu propósito que está sendo perseguido e aniquilado. Porque ninguém nasceu de novo para ser inútil. Você pode até não ser um pastor, mas você não é inútil. Deus tem um plano para a sua vida. Um velhinho me ligou de São Paulo, cara empresário, multimilionário. Falei, fiquei sabendo que você está passando uns perrengues aí, financeiro e tal, não sei o que, bababá. Eu já botei aqui com os meus sócios seu nome na pauta de reunião. E eu vou servir você, eu vou ajudar você e tal, porque eu só prosperei por causa de um propósito. Então o cara não é teólogo, o cara não é pastor, o cara só é um bexiguento de um danado que toca e vira ouro. E eu tenho empresa nesse segmento, nesse, isso aqui no mercado financeiro, e eu vou te ajudar de alguma maneira, como ainda eu não sei.
e fiquei sabendo que seu filho é autista, está sem plano de saúde, e eu vou pagar o plano de saúde dele. Eu prosperei para isso. Esse é o propósito de Deus na minha vida, fazer o dinheiro para o reino. E vai ser a minha alegria. Isso, olha só, o cara não lê um livro de teologia, o cara não plantou uma igreja, o cara não abriu um seminário, mas o cara diz, o meu propósito é fazer o dinheiro. E o dinheiro tem uma finalidade, revelar a vontade de Deus, glorificar a Deus, fazer a obra de Deus se expandir na terra. Por quê? Olha a cabeça dele, não sou pastor, mas se um pastor for bem cuidado financeiramente, ele vira uma máquina. Porque se o pastor tiver que fazer as duas coisas, vida espiritual e dinheiro, ele não faz bem nem dinheiro nem vida espiritual. Aí um cara que foi chamado para fazer dinheiro entende o quê? Se eu cuidar de um pastor é acelerado. Então eu não quero um pastor fazendo dinheiro. Eu quero um pastor fazendo o que ele foi chamado para fazer. Eu faço dinheiro, ele cuida de vidas, ele salva pessoas. Então, pastor, fica na tua, que eu fico na minha. Fica no volante do teu chamado, eu fico no volante do meu chamado. Aí, tem movimento Legendários aqui, em Minas? Já ouviu falar do movimento Legendários? Cara, eu ia gravar um vídeo ontem, mas passei mal. Eu vou gravar um vídeo, velho. Todo mundo zoando, todo mundo fazendo piada, crente fazendo piada, na boca de todo humorista. Ah, os caras que pagam R$2.000 para subir a montanha, para deixar de trair a esposa. Ah, o humorista, filho do Tiririca, descobriram que o cara estava traindo a esposa. Óbvio, animal. Olha só, deixa eu falar um negócio para você, se você não sabe. Uma criança pede ajuda, todo mundo ajuda. Uma mulher pede ajuda, todo mundo ajuda. Um homem pede ajuda e é zoado. O ser humano foi criado para pertencer à comunidade, pô. Ninguém é o que é sozinho. Ninguém pode se tornar o que Deus propõe para aquela pessoa sozinho. É o grupo que gera a força que nos liberta de nós mesmos e do pecado, pô. O humorista não foi lá porque estava traindo a esposa, mano, mas por entender que lá era o ambiente para ele pedir ajuda para abandonar o pecado, cara. Aí a gente, ao invés de dizer não, homens precisam de comunidade. Pô, os amigos mais leais no mundo, aí a gente vem para a igreja para ser zoado, pô. Para ter as nossas vulnerabilidades ridicularizadas. Pô, estava no evento do seu Elias, aqui de Minas, o maior nome da barbearia na América Latina, um dos maiores nomes no mundo. Cara, 5.000 barbeiros ali, a igreja do cara. Aí daqui a pouco, no final, quem é legendário? Velho, metade dos barbeiros subiu tudo lá, inclusive o irmão dele. Falou, está desviado há mais de 20 anos, traiu todo o ensino do nosso pai, falou mesmo. Ó, envolveu com droga, com bebida, não sei o que, bababá. Quem salvou o cara? Legendário. Fez o que nenhuma igreja conseguiu fazer. Cooperou com Jesus de uma maneira que nenhuma igreja conseguiu alcançar o coração do irmão e trazê-lo de volta. Pô, se o ser humano conseguisse parar de ser infiel sozinho, por que Jesus foi para a cruz do Calvário? Então a gente não vem para a igreja porque somos, velho. A gente vem para a igreja porque não somos. A gente não recorre a legendário, a Bíblia, o Evangelho, a igreja, porque nós somos, cara. A igreja não é um iate recrutando gente promissora, gente boa, gente impecável, gente conservadora, gente que nunca falou um palavrão. A igreja está no mundo por causa da desgraça que o pecado fez no gênero humano. A igreja existe por causa dos nossos erros. A igreja existe por causa dos nossos pecados. A igreja existe porque o cara tem um amante. A igreja existe porque você está viciado em pornografia. A igreja existe porque você não vale o que o gato enterra, pô. E não é para você ser ridicularizado por causa disso, não. É alguém dizer, ei, o evangelho existe por causa da tua desgraça.
Vem logo. Desiste logo. Se entrega logo. Faz rápido. Ó, para você ter ideia. Eu trabalho com vítimas de crime sexual desde 2018. Lidero alguns projetos, ajudei, comentei ontem, hoje pela manhã, cooperei com a prisão de mais ou menos 12 pastores. O primeiro que eu ajudei a prender é de Goiânia. Aí o cara zombou de mim, eu pregava na igreja dele, ele me dava 10 mil de oferta, eu não sabia de nada. Aí ele, sabendo que eu sou meio pá virada, eu acho que ele já estava tramando assim, eu vou cuidar bem desse cara, dar uma boa oferta para ele, porque se um dia ele descobrir meus BO, ele não me entrega. E é o que eu sempre digo, cara, eu tenho melhores amigos, mas meu melhor amigo é Jesus. Eu entrego o meu filho, pô. Já falei para ele, minha esposa já falou para ele, se um dia você agredir uma mulher, se um dia você cometer um crime, eu quebro o seu joelho. Eu não sou o pai e ela não é o tipo de mãe que vai fazer você fugir para a Colômbia, para a Bolívia, nem para a Argentina, não. Eu vou quebrar a rótula do seu joelho para você não fugir. E eu vou te levar para a delegacia. Eu vou te visitar, chorar com você, vou ficar nu na revista para amar meu filho. Você tem um pai, mas você cometeu um crime, seu lugar é na cadeia. Isso não é vingança, é justiça. Aí esse pastor zombava de mim, vai dar nada, não vai dar nada. Eu lutei, até que a justiça foi feita. Condenou o pastor. Prendeu, cara. Aí eu acordo a matéria. Aí o cara, algemado, entrando no carro da polícia. Quando eu vi aquela cena, comecei a chorar. Um dos piores dias da minha vida. Fiquei de luto, assim como se alguém tivesse morrido. Aí os caras que andam comigo, postando, e aí, pastorzão, feliz, conseguimos. Conseguimos o quê? Não está feliz, não? Feliz pelo quê? Vocês não entenderam nada, velho. Vocês não entenderam a mim, vocês não entenderam o projeto, vocês não entenderam Bíblia, vocês não entenderam nada, velho. Vocês querem se vingar. Isso é vingança, velho. Justiça não é vingança. Justiça é equacionar o débito e a responsabilidade do malfeitor. Por exemplo, uma mulher matou o marido, esquartejou ele e colocou ele no freezer. Pegou 20 anos de cadeia essa semana. Uma moça pegou um batom e colocou, perdeu o mané numa estátua. Pegou 18 anos. Não é justiça. De maneira equivalente, não é justiça. O que está sendo praticado hoje pelo nosso judiciário é vingança. E vingança não é justiça. Não estou feliz, cara. Por quê? Deus ungiu esse cara um dia. Deus amou esse cara um dia. Esse cara um dia amou o Senhor. Eu não lutei para me vingar. Eu lutei pela vítima, eu lutei para que justiça fosse feita. Aí ele, réu primário, fez um acordo, o juiz aceitou e liberou ele, desde que ele não recorresse no mesmo tipo de crime. O cara ficou 3 anos fora do cenário. Acho que é um bom período, né? Pra você ir na fossa, o cara perdeu a igreja, o cara perdeu o casamento, a esposa pediu o divórcio. A esposa fez uma assembleia com a igreja e tomou a igreja dele. O cara perdeu acesso aos filhos, tem noção, eu tenho 4 meninos, velho. Pensar em ficar sem meus filhos me enlouquece, velho. Porque assim, eu sinto o cheiro deles de manhã e parece que eu sinto o cheiro de Deus, sabe? O cara perdeu tudo. Aí esse ano, o cara começou a fazer reuniões evangelísticas. Aí os caras vão onde? Os quinta série, na minha rede social. Ó, o vagabundo está voltando a pregar o evangelho. Aí eu falo, velho, vocês estão dando férias para o Satanás, velho. Vocês estão dando férias para o demônio, cara. Para que demônio se tem esse tipo de crente? Cara, o cara já perdeu tudo, cara. Deixa o cara em paz, meu irmão. Olha o rei Davi, se fosse hoje, pô. O rei Davi fez pior do que esse pastor fez, pô.
Ele não adulterou apenas, não. Ele matou o marido da mulher, pô. Fez uma trama que nem o pior dos evangélicos pensaria em fazer, pô. E a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus. Aceita essa bronca? Porque se fosse hoje, ninguém queria ir para a igreja do rei Davi. Ninguém queria chegar perto desse homem. Então eu disse, cara, para de ser maligno, velho. Deixa o cara em paz, pô. Tu quer fazer o quê? Taca fogo no cara? Matar o cara? O cara já perdeu tudo. O cara já pagou o que deve. Então você está vendo? O cara machão demais. Pecou, vagabundo, não sei o quê. Não tem amor. Não tem compaixão. Não permite que as pessoas errem e recomecem. Mas também tem aquele cara que é só amor, que vai baixar a régua e tudo para debaixo do tapete. Por isso que eu estou dizendo, todo extremo é abismo. Você não pode ser um amor que bota tudo debaixo do tapete, mas você não pode ser uma virilidade onde você é mais zeloso do que Deus. Onde você é mais santo que Deus. A gente tem que fazer essas observâncias com pesar, cara. É igual eu citei o pastor investigador da calcinha lá. Os memes é engraçado, mas eu chorei pelo cara, pô. Que situação, velho. O cara é servidor público, ganha 39 mil reais, sabe? Aí o cara entra numa tara sexual ao ponto de colocar a vida dele exposta para o mundo, velho. E para piorar, depois que ele foi exposto, ele foi de novo para a rua de calcinha, cara. Não é mais tara, já virou psicose, pô. Eu não posso esmagar o irmão, velho. Eu tenho que chorar por esse cara, saber qual é a origem dessa tara. Falei hoje pela manhã, esse tipo de irmão tem espaço para abrir o coração para mim e para você? Tem espaço na igreja evangélica para o cara dizer, eu tenho tara de enfiar uma calcinha e sair pela madrugada. Sendo que o evangelho existe para esse lunático, velho. Não existe para o cara correto, pô. Existe para esse cara, pô. Entende? É o gadareno da pós-modernidade, pô. Tinha o gadareno lá dos demônios. Esse é o gadareno do sexo, pô. O evangelho é para ele, pô. Citei hoje pela manhã. Cara, um pastor, velho, agarrou meus pés, me pediu um tempo de discipulado, estou ali conversando com ele, pulou nos meus pés, velho, começou a urrar de gritar, pedindo que eu orasse por ele e tirasse dele isso. Sabe o quê? Eu nunca toquei numa criança, nunca, mas eu tenho um desejo. Cara, urrava, ore por mim, tire isso de mim. E eu odeio pedófilo, cara. Se não fosse pecado, eu ia ter um esquadrão de extermínio, velho. Podia ser crime, eu aceitava. Mas o meu problema é que é pecado. Se não fosse, eu matava os caras, pô. Eu odeio pedófilo, cara. E o irmão está aqui agarrado no meu pé. Eu amo Jesus. O que eu faço? Tem espaço para a igreja ouvir esse cara? Para ouvir, possivelmente, os abusos que ele sofreu na infância dele? Por isso que Paulo disse assim, ó, quando você ouvir o pecado alheio, vigia por ti mesmo. Ou seja, tu é um igual, velho. Tu é desgraçado por igual, pô. Nós, pastores, aí a tua esposa entra no gabinete, se a gente não tiver uma boa namorada na nossa esposa, se a gente não tiver temor do Senhor, se o nosso gabinete não for estrategicamente bem posicionado para que outras pessoas nos vejam, tua esposa ou mulheres vulneráveis entram para dizer que tu não dá conta do recado há 4 meses, 3 meses.
Então imagina para um pastor homem, ser humano, ouvir que tu não dá conta do recado. Aí automaticamente a seta do diabo. Na cabeça de um ser humano, porque teu pastor é um ser humano. Então se ele não tiver blindado, por isso que eu falei e repito, eu não atendo mulher sozinho. Não atendo. Porque é esse tipo de bronca que vem para o gabinete. E dependendo, a mulher só marcou o gabinete para falar isso, mas falar isso no tom sedutor, que o marido não dá conta, que o marido já não chega junto. Então ela só joga assim, ó, esperando de volta do pastor a paquera. Então eu tenho que ouvir as misérias como um miserável e não como um superior. Porque eu estou com a mesma mulher há 19 anos. Cara, se eu decidir não estar com a mesma mulher há 19 anos, o bexiguento do Adão que está dormindo aqui, ele vai acordar com a fome do Satanás. Ele vai acordar com a fome de 19 anos e vai fazer de mim um demônio capaz de praticar as maiores atrocidades que eu já denunciei de púlpito. Te cuida não para tu ver. Vigia não para tu ver. É tipo Pedro dizendo, eu mato, eu morro, e no final da madrugada nega 3 vezes. Pô. É isso que Paulo está dizendo. Tu é vaso de barro, velho, tu não aguenta, mano. É a graça de Deus, é graça. Quando eu digo que o inferno é nosso, eu estou dizendo que tudo que o Senhor concede a nós é graça sem mérito. Eu sou um mendigo que descobriu a padaria da vida, gritando para os outros mendigos onde tem pão. Mas o que acontece? Eu viro o mendigo Zé Bonitinho. Oh, esses mendigos fedidos. Mas eu era mendigo ontem, cara. Essa ralé fedorenta. E eu era mendigo, velho. Esses adúlteros. Mas eu fui adúltero, velho. Esses irmão viciado em pornografia. E eu fui um dia, velho. Há 22 anos eu batia 15 por dia. A última eu chorava, porque não tinha mais nada para sair, velho. É um demônio tão endemoniado, velho, que não é mais tara, não é tara. Eu não sei o que é, velho. Mas eu chorava, velho. Ferido o negócio, velho. Ferida, velho. Não saía nada e eu, meu Deus, chorava, pedia perdão e no outro dia estava fazendo o quê? Lá de novo, pô. E fala com quem? Porque se você falar, você é um leproso. Não tem lugar para você. Aí você, fiquei sabendo aí que tem uns caras lá e na montanha pode falar. Aí tu vai e quando tu volta, teus amigos estão te zoando, cara. Sem saber das tuas broncas, dos teus dilemas, velho. Quantas vezes já passou pela tua cabeça tirar a tua própria vida, pô? Por que é isso, pô? Se no lugar da esperança não tem esperança, e eu quero Deus e eu amo Jesus, o que é que eu vou fazer? O evangelho são para aqueles que não são. São para aqueles que não podem. Nietzsche disse, um dos motivos pelos quais eu odeio o evangelho é que ele é a favor da fraqueza e contra a força. É isso mesmo, pode odiar o evangelho. Ele é a favor da fraqueza e contra a força. Um dos maiores homens da história da humanidade e um dos maiores homens da história do cristianismo disse, sabe o quê? Quando sou fraco, então sou forte. Evangelho é para gente fraca. Para gente forte, o ego, o mundo, o inferno. A igreja é lugar de
eis mesmo, de leproso curado. Cada um com a sua lepra. Cada Naamã, quando tira a sua amargura, cheia de ferida. Eu não confio em crente que não manca. Eu só confio em crente garrincha. Assim, ó, você vai olhando para o crente, ele... Aí você fala, o que é isso aí, varão? Rapaz, foi uma luta com o diabo. Foi uma luta com Deus. Eu tenho o fêmur deslocado porque briguei com um servo do Senhor a madrugada inteira para ele mudar o meu nome de trapaceiro para príncipe. Aí quando eu vejo um crente meio... Confie não. Como sempre diz, torneira muito apertada. Sei não, viu? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Quando você vai ver, é os lugares que mais tem safadeza. É onde a torneira é apertada religiosamente. Onde não tem espaço para a humanidade, para ser vulnerável, para se abrir, para falar, para ouvir, para pertencer. Porque é igual casamento. Se a minha mulher não tem a capacidade de me ouvir, por que está reclamando que eu sou calado? Eu estou calado porque ninguém quer me ouvir sem fugir. Aí a minha disse, não, pode falar. Então tá bom. Você está pronto para ouvir quantos homicídios eu cometo mentalmente por dia, quantos adultérios, com quanta mulher eu transo dentro na minha cabeça? Tô, então beleza. Vai ficar? Vou. Então eu vou falar. Eu falo e seguro assim, ó, pra você não correr. É isso? Isso é comunidade. Isso é coinonia, isso é comunhão de verdade. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se tu pode, cadê Deus? Nosso irmão David Leonardo, olha só, velho, de longe, tá? Ah, o pastor Anderson, acho que ele é calvinista, não sei o quê, deve odiar alguns caras. Aí pergunta, qual a sua opinião sobre o David? Um irmão. David é um irmão. David é um homem de Deus. David é um evangelista. O maior evangelista dos tempos modernos. Se você não sabe, ele é o maior influenciador cristão do mundo inteiro hoje, na internet. É ele. Ah, mas ele prega a mensagem rala. É, geralmente o evangelista é ralo mesmo. Porque o evangelista é a pregação para fazer nascer, não é a pregação para fazer amadurecer. Aí não vê, velho, a maldade desse cara viril, evangélico, ortodoxo, calvinista, bereano. O irmão Dave, velho, tirou todo o Vans, o tênis, velho. O cara tá pregando só de terno, velho. Isso é uma mensagem para nós. O cara tá dizendo, se esforçando para dizer para nós assim, ó, eu não tenho uma boa teologia, mas eu sou um irmão. E aquilo que eu não tenho na mensagem, eu quero carregar na aparência para mostrar para vocês que eu estou levando a sério isso, pô. O cara acabou de fazer uma cruzada, o estádio lotado, e disse, quem aqui vai confessar o Senhor Jesus, por favor, acenda a luz do celular. Irmão, o estádio quase todo, pô. E o cara começa a chorar, meu irmão. Para vir um apologeta calvinista e dizer, putz, velho, tu que está batendo punheta todo dia, ao invés de salvar uma vida, velho, está reclamando de um cara que lotou um estádio sozinho para pregar o evangelho do jeito dele, cara. E tu está fazendo o quê, velho? Então tá vendo que a masculinidade é confusa? Ah, eu sou bereano punheteiro, eu nunca vi. Calvinista com mão de Playmobil. Deixa o Dave em paz, pô. Deixa o guri salvar a vida. Eu fiz uma reflexão ano retrasado, achando que eu ia ser cancelado, mas graças a Deus foi o Espírito Santo que me inspirou. Quando perguntaram, e o Dave? Aí eu falei justamente isso, uma pregação para fazer nascer. Mas depois de um ano, quem nasceu de novo pelo Dave não suporta nem a voz.
porque vai buscar um Silas, um Nicodemos, um Anderson Silva, para comer agora a comida, começar a comer a comida robusta. Todo mundo da minha rede social concordou. E muitas pessoas dizendo, glória a Deus, eu vim para o Evangelho por causa do Dave, hoje a voz dele me irrita. Por quê? Do meu jeitão, eu não salvo todo mundo no evangelismo. Eu sou meio terrorista, né? E o evangelista é igual pegar passarinho. Ninguém pega passarinho. Você pega passarinho amado, querido. Aí eu já chego com o pé na porta, como que eu salvo? Então, eu estou dando exemplos aqui para mostrar os nossos abismos, cara. E o abismo é falta da síntese, velho. A gente está sem fazer a síntese, pô. Quando eu vi o Dave, velho, de terno, gravata, eu falei, cara, o cara está dizendo para nós, velho, que é um irmão, que é pela igreja, velho, que ele está trabalhando. Velho, só na história do cristianismo, só ele e Billy Graham, velho, conseguiu lotar estádio sozinho. Tem noção disso? Nenhum descende lota. O descende precisa botar várias celebridades para lotar e nem lota. O Dave lota sozinho, pô. Jesus Cristo disse o quê? Nenhum homem recebe o que recebe, sem que do céu seja concedido. Se você concorda ou não, é problema seu, mas Jesus disse, nenhum homem recebe o que recebe, se o céu não conceder. Então, se você fizer a síntese, tem hora que a sua ferramenta é o amor. E vai ter hora que a sua ferramenta vai ser a ortodoxia, vai ser a virilidade, mas você sabe colocar a isca certa para o peixe certo. Nem toda isca é para todo peixe. Nem toda ferramenta é para todo parafuso. Chave de fenda não tem a função de martelo. Chave Phillips não tem a função de uma chave de boca. E quanto mais ferramentas, mais capaz. Como eu sempre ensino, quem tem uma ferramenta não tem nenhuma. Quem tem duas, tem uma. Porque se uma não servir, a outra vai. E juntos, temos uma caixa de ferramentas. Então, quem já faliu, vai ajudar quem está querendo tirar a vida entre nós, porque está entrando em falência. Aí vai vir o irmão dizendo, ei, calma, prudência, ajuda o irmão. Aí o outro vai dizer, pô, estou traindo a esposa. Ninguém julga ninguém, dizendo, é com aquele ali que já traiu. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo bíblico, tá? Quando eu vi a primeira treta apostólica de quase sair porrada entre os santos, eu falei, oxe, velho, eu tenho que relaxar. Eu estou todo estressado porque eu acho que a igreja está cheia de problema. Aí eu vou ler a Bíblia e diz que os ânimos de Paulo e Barnabé se afloraram. O que é ânimo masculino aflorado? Por causa de um tal de João Marcos, um jovem que abandonou a equipe do apóstolo Paulo na primeira viagem missionária. Quando foi na terceira, se não me falha a memória, o guri da avó queria ir de novo. Aí Paulo, com uma teologia mais militar, mais viril, não vai não. Tu é moleque, tu abandonou a primeira, e Barnabé, com uma teologia mais amorosa, pacificadora, disse, não, ele vai. Paulo não vai, Barnabé vai, não vai. Talvez se estranharam, mão no peito, tira a mão de mim. Aí está escrito na Bíblia que foi tão feroz a discussão que eles se dividiram. Paulo foi para um lado, Barnabé para o outro. Só depois de 14 anos se apaziguaram e Paulo, escrevendo para Timóteo, diz, traga-me agora João Marcos, que é de muito valor para mim, no ministério. Mas lendo a Bíblia, eu me emocionei bastante, porque não há comprovação de quem restaurou João Marcos. Paulo não foi. Porque Paulo era esse cara viril. Mais viril do que amoroso.
Barnabé é mais amoroso do que viril. E Pedro? As duas coisas. Pedro sintetizou as duas. Pedro é corajoso, amoroso e fracassado, restaurado depois do fracasso. Ordenado 3 dias depois do maior fracasso da vida dele, que foi negar o Senhor Jesus. Para piorar, parece uma cena de terror. Jesus preparando ele disse: ainda hoje me negarás 3 vezes. E um dos autores do Evangelho afirmam que quando ele nega a 3ª vez, esbravejando, talvez falando um palavrão no final da negação, Jesus foi passando preso e o olhar de Jesus encontrou na multidão o olhar de Pedro. Eu desmaiaria assim. Eu não conheço ele! Me deixa em paz! Quando ele vira, Jesus. Você é louco. Aí está escrito: Pedro se retirou para chorar amargamente. Na primeira epístola de Pedro, no final, quando ele ordena o ósculo santo, ele diz: eu saúdo a eleita no Senhor com o ósculo santo, eu e o meu filho, João Marcos. Já ouviu uma entrevista do Mano Brown no Roda Viva? Os caras do Roda Viva perguntando a ele: você é a favor das drogas? E ele disse: sou a favor de nada. Mas se pode uma, por que não pode a outra? Ou proíbe tudo, ou legaliza tudo. Aí ele perguntou: tem médico aqui? Não, não tem. O que faz mais mal, um baseado ou uma garrafa de 51? Ele pergunta. Aí o cara: não, sem dúvida, não tem como errar, uma garrafa de 51. E por que o dono da fábrica não está preso? Aí começou por aí: ah, então você está dizendo que tem que legalizar as drogas? Não, estou dizendo que eu não julgo ninguém, porque hoje você está bem e amanhã você está no beco dos tristes. Pô, o cara não é crente, né, velho? Deu uma aula aí, ó. Não estou falando das drogas. Estou falando, tipo, julga ninguém não, mano. A vida não é ciência exata. Hoje tu está bem, amanhã tu está no beco dos tristes. Há 20 anos eu estava evangelizando numa praça e eu fiz santa ceia com um morador de rua, convertido, médico, traído pela esposa, morando na rua, igual mendigo. A esposa traiu ele, passou a perna nele, ela e os filhos, e o cara foi para a rua, desencantado. Hoje está tudo bem, velho. Amanhã pode não estar, velho. Aí eu olhei essa entrevista dizendo: putz, me ensinam agora como homem de Deus, né? Que é fácil, né? Ó o vagabundo ali, bêbado, né? Alcoólatra. Ó aquele ali, ó, viciado em droga. Óbvio que a responsabilidade é de quem deu o primeiro trago, né? Aqui eu não estou inocentando ninguém. Mas Jesus mais acolheu do que fez perguntas sobre a origem do mal que acometeu tal pessoa. Quem pecou? Ele ou os pais, para ele ser assim cego? Ai, Jesus, não importa. Nem ele, nem os pais, mas para que se manifeste nele o poder de Deus. Não importa qual a origem da desgraça, eu estou aqui para resolver o problema. Então, cara, não se ache tão santo, velho, que amanhã você não esteja envolto em problemas. Seja santo, seja sério, sabe? Confronte o erro, mas viva com lágrimas, pô. Faça isso quebrantado. Não faça isso com prazer. A gente está num tempo, velho, que existe página de fofoca gospel, velho. E crente segue, pô. Isso é a prova que as pessoas estão confrontando o erro da igreja, velho, sem lágrimas. A igreja é a nossa mãe, pô. E todo problema da igreja é como ver a mãe nua, pô. É um trauma ver sua mãe nua, pô. Aí o cara faz uma página de fofoca para ter prazer em expor a desgraça da igreja, velho. Aí vem na minha rede social: você viu ali que a página de fofoca postou? Velho, sai daqui, mano. Eu vou te bloquear. Você é louco, mano.
Você não está aprendendo o que eu estou ensinando, não, velho? Como que você vem numa página de fofoca para minha rede social, velho? Porque se você tivesse ouvindo o que eu ensino, velho, você não estava lá, pô. Então ou você está lá ou está aqui, pô. Se você está nos dois lugares, você está sendo infiel a ambos, pô. Você está sendo infiel ao escárnio do cara e você está sendo infiel ao que eu ensino, pô. Porque toda a minha guerra é por amor. Sai daqui, cara. Aí os caras, o que, seu abestalhado? Some daqui, pô. Imagina, cara, 20 anos atrás falassem para nós, vai chegar um tempo aí que vai ter uma página de fofoca gospel. Os bastidores do templo, tem outra, os bastidores do templo. Que lixo, cara. Como diz o pastor Jack, amigo meu, que lixo. Que lixo. Um homem de Deus carrega lágrimas, velho, no coração. Igual Jesus, olha para Jerusalém e chora, dizendo, eu queria juntar os teus filhos como uma galinha junta os pintinhos. Entende? Você viu aí, ó, não quis me obedecer, otário, desgraçado. É isso aí mesmo, que se quebre. É isso que Jesus fez? É isso que Jesus ensina? Ele chora, pô. É ele dizendo assim, ó, não queria que fosse assim. Então, toda a nossa virtude e toda a nossa santidade, ela não tem fonte em nós. É isso que a gente tem que entender. Temos que buscar a seriedade, a santidade, a exclusividade, os valores, mas isso não nasce em nós. Nós somos o veículo, nós somos o vaso, mas essa virtude ela não é minha. A fonte dessa virtude, ela não me pertence. Tira o Espírito Santo da tua vida. Tira a palavra de Deus para a tua vida, para tu ver o que sobra. Um cadáver, pô. Olha o que a política conservadora bolsonarista fez. Com a gente, sem a gente perceber, tá? Eu falei isso ontem à noite aqui com a igreja e repito. O pior inimigo da igreja, hoje, não é a esquerda. A esquerda é um amigo fiel por ser um inimigo declarado. A esquerda declarou guerra aos valores. Então, eu ensino isso para não ficar confuso. O seu inimigo, ele é fiel. O seu inimigo será o seu amigo para sempre, porque ele declarou a inimizade. Então, você não vai ser surpreendido. Quando você vê seu inimigo, mesmo que ele diga bom dia, tu já veio para a guarda. Tu já está aqui, ó. Por exemplo, tem policial aqui? Vê se esses camaradas sai daqui, vai comer um churrasquinho, senta de bobeira. Aposentou. Cara, é policial pro resto da vida. Não fica de bobeira na vida, mas nunca. Incorpora um código. Nunca. Tá aqui, ó, o restaurante. O cara de costa para a rua, nunca. O cara já chega mapeando o ambiente, já senta num lugar estratégico para dar tempo dele se guardar, mapear, varrer o ambiente, matar o vagabundo sem gerar efeitos colaterais às vítimas que estão ali. O que eu estava falando antes disso? O inimigo é fiel, pô. Você já fica aqui, ó. Bom dia. Mas você já está pronto para a guerra. E agora o falso amigo? O conservadorismo é um falso amigo. Ele falsificou o que há de mais precioso em nós, a nossa santidade. Fez a gente odiar a gente de esquerda, que são pessoas
precisa ser alvo do nosso amor e do nosso evangelismo. A gente olha para um gay por causa da guerra política hoje com desprezo. E se você não percebia, hoje você vai perceber. Você olha para pessoas de esquerda com desdém já com preconceito. O seu lugar não é aqui na igreja. Não fala, mas se comporta como? E é onde? Aí vem um cara conservador para a igreja, aí ó, os amigos aliados. Mas os caras não nasceram de novo, ou seja, não são irmãos também não. Irmão é quem nasceu de novo, não é quem é de direita. Sem santidade ninguém verá o Senhor, seja de direita ou de esquerda. A nossa função é amar pessoas, salvá-las. A nossa função não é ganhar debate político. Mesmo que a gente tenha que defender valores, a gente tem que defender valores disponível a amar pessoas. Eu tenho que discordar das ideias de um homossexual, mas mandando o recado que eu estou disponível a ele. Eu rejeito todas as tuas ideias, mas eu estou disponível para a tua vida. Falei ontem, repito hoje. Por causa do conservadorismo, nos comportamos como se todo gay fosse para o inferno. Mas a grande questão é que quando o gay é nosso, a gente queria que fosse diferente. Quando o gay é um filho, um sobrinho, quando o gay é um desviado da nossa paróquia. Percebeu? É isso. Agora eu dou o exemplo cabal, pô. Quando o problema é teu, tu queria que a igreja se comportasse diferente. E por que hoje, porque o problema é do outro, tu é um troglodita? Eu tinha ovelha, sempre dou o exemplo desse bexiguento. Cadeirante. Bonitão ele. Cadeirante. Casado. 5 amantes. Ele me ligava dizendo, pastor, eu quero um gabinete. Velho, tu acredita, eu nunca julguei esse cara. Nunca. Sabe por quê? Sujeito homem. Sujeito homem. Eu queria dizer, tu é um bexiguento, tu não vale nada e tal, mas o cara entrava no meu gabinete, abria a boca e eu falava, caramba, velho, que cara admirável, sujeito homem. Ele já entrava assim chorando, dizendo, eu sei que eu sou um lixo, um desgraçado, mas eu quero fazer o certo, eu amo Jesus, eu quero ir para o céu, eu quero ser fiel, e eu falo, velho, que demônio é esse, meu irmão? E se tu andasse, velho? Eu falei para ele, eu tô com dificuldade que o povo dizime na igreja, velho. Tu tem lábia para convencer 6 mulheres. Eu não tenho lábia para convencer uma igreja para dizimar. E tu convence 5. E se tu andasse? Quantas que tu ia ter? Filho de rapariga. Aí ele ria, mas cara, por incrível que pareça, de caráter. Olha que loucura, velho. Vamos voltar ao rei Davi. Será que não foi isso que o Criador viu? Um cara reprovado, mas com uma estrutura para ser um homem bom. Só faltou comunidade para ele. Só faltou alguém dizendo, eu vi o teu melhor ângulo, velho. Tu tá com 6 mulheres, mas tu é um homem bom. Tu ama a Deus, velho. Eu vou cuidar de tu, velho. Eu vou te discipular, eu vou caminhar contigo. Quem vai ficar perto de um cara que tem 6 mulheres? Quem vai andar perto de um cara da igreja com tendência gay? Com medo de ser cancelado pelos amigos aí. Olha, tá andando com o viadinho que eu fiquei sabendo. Aí você fala, não, quero essa bronca não. Quando deveria ser diferente. Ei, cala tua boca, viu, meu irmão? É meu irmão. E se tu não quer levar uma tapa no ouvido, acho que é melhor tu ficar na tua. Imagina o gay sabendo que os caras da igreja defenderam ele a esse nível. Vê se ele vai sair, vê se ele vai desviar. Pelo contrário, ele vai se inspirar, dizer, cara, eu sou amado, velho. Eu sou querido, o pessoal está me protegendo. Mas é o oposto. Nós mesmos fazendo piada, pô.
Acaba o culto, o guri veio e acabou o culto, a gente, ó, o viadinho ali, né? KKKK, dentro da igreja mesmo, na rodinha de canto ali, ó, da igreja. Não precisa nem ser o cara do mundo, os caras da igreja estão fazendo chacota. Vaso de barro na mão do oleiro. O evangelho é essa mistura do vinde a mim e do ai de mim. Essa valsa que a gente tem que dançar. Sérios, quebrantados, corajosos, amorosos. Fiéis à Escritura, mas disponíveis ao problema do outro. A gente não era fiel uns aos outros, velho. Estava no mundo. Se a esposa de um amigo ligasse dizendo, e aí, o fulano, tá contigo? Não estava. Você dizia, tá? Foi bem ali no banheiro. Cara, tu pagava o preço pela mentira dos teus amigos no pecado, pô. E tu não está pagando o preço pelos teus irmãos agora na igreja, velho. A esposa liga para o marido. Onde que você está? Você falou que ia para a chácara. Eu não estou ouvindo aí barulho de chácara. E tu, como amigo do cara. Aí ele, o marido. Ó, você está vendo aí a galinha? Eu estou na chácara. Aí vem para a igreja, velho, e não é mais um amigo leal, pô. Pelo contrário, fica essa patifaria dizendo, se eu dedurar o outro, eu vou ser promovido. Tipo, delação premiada, gospel, né? E se daqui a 5 anos você estiver divorciado? Se daqui a 10 anos você estiver viciado? Daqui a 3 anos você estiver falido? Você queria uma comunidade ou não? Então comece a construí-la agora no teu sucesso. Porque se não for para você, vai ser para alguém. A igreja do Senhor Jesus é a conclusão da Arca de Noé. A arca, toda a palavra e toda a lei, ela aponta para Jesus Cristo. A arca também aponta para Jesus Cristo. A Arca de Noé, metaforicamente, aponta para a igreja. Uma família sacerdotal exercendo o ofício sagrado, um monte de animal comendo, cagando e mijando dentro da arca, e os filhos do pastor, sem nada a ver com o problema, sendo obrigado a botar as fezes do animal para fora da arca, para o fedor diminuir. Essa é a história, pô, da igreja. O Senhor chama um homem para ser pastor, esculhamba com a vida dele, ridicularizando ele 100 anos para construir o propósito. Os filhos sofrendo bullying, dizendo, tu é filho do maluco que está pregando o Apocalipse? Aí vem o juízo, o dilúvio, os meninos queriam estar no shopping, na balada, mas o pastor vai pro culto, e os meninos tudo louco, só tem problema, fofoca, divisão. Meu amigo era da igreja, saiu da igreja, porque o pai dele não quer mais ir para a igreja. É os animais cagando dentro da arca. E o pai dizendo, vai feder se não botar para fora. Aí o menino, mas eu não queria estar aqui, eu queria estar no shopping. Tolete do elefante. E no final das contas, qual é a tônica da história? É melhor estar dentro da arca, com um monte de animal fedido, cagando, mijando e comendo,
do que fora da arca, morrendo debaixo do juízo de Deus, apodrecendo junto com os amigos da balada. Então, eu sou um confrontador dos problemas da igreja, mas é por amor. Eu prefiro 1000 vezes a bagunça que a igreja é, do que a organização que o mundo acha que é. Eu prefiro a arca fedida, cagada, mijada e todo estresse que isso envolve, do que lá, ó, olha como eu estou vivo. Igual o irmão chegou e disse, saí da igreja, não tem amor lá. E eu falei, achou onde? Volte para nos avisar, volte para nos salvar. Se na casa que deveria ter amor não tem, onde que vai ter? E por que não tem? Porque todo mundo quer receber, ninguém quer entregar. Todo mundo quer ser amado. E tu nem é dizimista da tua igreja local. Estou dando um exemplo aqui, entende? Eu quero. Mas para que exista, todo mundo tem que estar trabalhando, entregando tudo. Financeiramente, emocionalmente, tempo de qualidade, tempo de envolvimento, mas vem um monte de consumidor querendo sacar aquilo que a igreja é capaz de produzir, sem reabastecer aquilo que a igreja precisa para ser o que ela é. Para a igreja amar, ela tem que estar abastecida de amor, de tempo, de diaconia, de dinheiro. Então, quando os problemas vêm, a igreja está apta a resolvê-los, porque todos ali não estão como consumidores, mas como colaboradores, como irmãos. Não precisa fazer rifa não, tem caixa sobrando. Vamos fazer a compra ali sim para a viúva. Ô irmão, não, sou dono do mercado, vai fazer no meu mercado. Fui ajudar, assim, ó. A igreja é maravilhosa, quando quer, é o poder mais cabuloso do mundo, é a igreja, velho. Pegaram um canivete, furaram o olho de um autista lá em Brasília e arrancaram o olho do guri, velho, por maldade, assim, ó, pluf, arrancou o olho do guri. Eu fui ajudar a família, 2 dias, em 2 dias eu levantei 50 mil reais. Aluguei um apartamento em bairro Nobre, para pagar 3 mil por mês. Paguei por 2 anos, e hoje pago só a metade. O dono do mercado ficou sabendo, olha como é maravilhoso. Está todo mundo duvidando que pastor é pastor. Aí o dono do mercado ficou sabendo, ó, tem um pastor que é pastor, pô. Pegou ali a família e revolucionou. Alugou um apartamento, levantou 50 mil e mobiliou a casa com o que há de melhor. Aí o do mercado falou, então, joia, eu quero glorificar a Deus, vou glorificar através desse pastor. Eu vou dar os 2 anos grátis de compra no meu mercado. Aí só faltava a geladeira. Comprei tudo, até arrepio só de lembrar. Eu queria comprar tabajara. Fui ali comprar uma maquininha de 800 conto, máquina de lavar. Aí na hora Deus falou assim, tá de brinquedo, me? Tu vai comprar para a casa desse autista o que tu compraria para a tua. Tu compraria essa máquina para a tua casa? Eu falei, não, então tu não vai comprar para ele não. Porque tem que amar o próximo como a si. Então o que o senhor quer? Ele me fez comprar uma LG de 7 pau. TV de 5. Sofá de 5. Aí eu falei, e agora? Estou fazendo gracinha e acabou o dinheiro. Não comprei a geladeira. E parece que o Senhor dá na tua cara assim, ó. Ligaram para a mãe do autista. Ei, não vou falar, uma mulher, eu sou empresária. Minha família é muito rica aqui em Brasília e nós odiamos o pastor Anderson. E chegou até nós o que ele fez pela sua vida. É verdade? Aí ela falou, é verdade. Ele tirou eu e meu filho da rua, alugou um apartamento em Águas Claras, que é o 2º bairro mais nobre do Distrito Federal, mobiliou a casa, comprou tudo. Ela falou, o fogão eu nem sei ligar, de tão tecnológico. Está faltando alguma coisa? A geladeira. Eu estou aqui chorando e com vergonha, porque eu odiava ele por religiosidade. E porque ele parece meio polêmico na internet, então eu fiz a minha família toda odiar ele. Mas eu estou envergonhada, então por amor a ele, é o meu pedido de perdão a ele. Eu não vou me identificar e eu vou comprar uma geladeira de 12 mil para você. Qual a marca
das coisas que ele comprou e a cor. Aí ela falou, ele é meio enjoado, ele comprou tudo preto, black, com cinza, escovado. O bicho é enjoado, montou tudo com as cores combinando. Ela falou, então pronto, eu vi uma geladeira aqui, é 12 mil, eu vou comprar ela. Amanhã vai ter um Mercedes na esquina da sua casa, não vá lá. Fumê, sou eu, vendo se o caminhão entregou. Não vá no meu carro, eu não quero me identificar. Então fale para ele que é por amor a ele e eu peço perdão a ele sem ele me conhecer. Peça para ele orar por mim e liberar a bênção de Deus sobre a minha vida e a minha casa. Ao mesmo tempo que o mundo está em crise, duvidando da igreja, quando a igreja se levanta, tem muita gente perguntando, tem homem de paz? Tem verdadeiros homens de Deus na minha cidade? Então é só querer, velho. Porque hoje o adúltero é o missionário de amanhã. Hoje o cadeirante com 6 mulheres pode ser o deputado de amanhã, entende? E se você não cuidar da pessoa no problema, ela nunca vai ser solução. Então todo mundo que hoje na igreja é solução, era um lunático ontem, pô. Era um pervertido ontem, era um alcoólatra ontem, era um adúltero ontem, era uma pessoa que não valia nada ontem. Ou seja, velho, a gente não está aqui para recrutar pessoas boas, conservadoras e promissoras. Nós estamos aqui por causa do lixo do mundo, do problema humano, da rebelião humana, dos pecados humanos. Nós estamos aqui para dizer para as pessoas, é possível você sair desse lugar. Então não se rebaixe a ser meramente conservador. Tem uma frase de Spurgeon que nos ajuda nisso. Meu filho, nunca se permita ser rebaixado de missionário a rei. Quando disserem, eu quero te coroar rei, você fala, Deus me livre, eu já tenho uma vocação muito nobre, eu sou missionário de Deus. Você está aqui, meu irmão? Eu não estou aqui para emocionar você, nem mexer com você, mas para colocar o seu coração no devido lugar. E eu peço a você uma gentileza. Não é assim. Não saia daqui hoje dizendo, entendi. E achar que tudo amanhã vai estar transformado. Não. Quem nasce grande é filho de dragão, e dragão não existe. Um passo de cada vez. Sua primeira responsabilidade a sair daqui é mansidão de espírito. Sempre estar submisso quando o assunto for Deus, sua palavra e sua igreja. E o segundo compromisso é buscar uma igreja local, se tivessem congregar. E deixa as coisas acontecerem. Um passo de cada vez. É igual alcoólicos anônimos. Só por hoje. Não, então vou abandonar isso e aquilo. Não seja como Pedro. Não prometa que vai revolucionar o mundo se no final da noite você vai negar 3 vezes. Cada dia seu próprio irmão. Um problema de cada vez. Tem que ir easy, my brother. Fique calmo. Jesus não está nem nervoso, nem com pressa. Só reconheça humildemente quem você é, calcule o que você deve e vá pagando o quanto você pode. Nessa área não tem um caráter, preciso pagar isso e isso. Nessa área aqui eu estou pecando contra o meu casamento, vou ter que abandonar isso. Na igreja eu estou assim, estou assado, tenho que me reposicionar aqui e acolá. Mas não queira desesperadamente fazer tudo de uma vez. E procure ajuda. Procure comunhão com homens. De fato, é fato isso. Você é resultado dos seus intercâmbios. Quem anda com vagabundo vira vagabundo. Quem
anda com mentiroso vira mentiroso. Quem anda com santo vira santo. Então comece a selecionar suas influências, sua amizade. Amigo não é aquele que paga o bordel para você. Olha, deixa eu encerrar falando isso. Se quiser cheirar cocaína hoje, tem quem pague. Se quiser ir para o bordel, tem quem pague. Aí você fala, pô, aquele cara é brother, pô, ele vira a madrugada bebendo comigo e paga a conta 5 da manhã. Fale que seu aluguel está atrasado. Fale que você está sem dinheiro para pagar o seu cartão de crédito. Aí você vai começar a entender quem são seus amigos. Para te destruir, há quem te financie. Mas para te promover, tudo some. Lamentavelmente, homens não são amados, homens são úteis. É uma piada do Chris Rock que tem um fundo brutal de verdade. Incondicionalmente, só mulheres, crianças e cachorros são amados. Homens são úteis. Mas não podemos tratar os nossos irmãos por utilidade, né? Homens precisam ser amados, ouvidos, respeitados em seus dilemas. Respeitados e amados por aquilo que são. Como eu dei o exemplo do cadeirante. Tem uma consideração brutal por ele até hoje. A mulher deixou ele, casou com outro cara, engravidou, é mãe de gêmeos, e ele aí ainda na pista. Mas eu não consigo julgá-lo. Sujeito homem, respeito ele, sabe? Mesmo que não seja um cristão pleno, sujeito homem. Que se me ligar, eu paro o que eu estou fazendo para... Se ele me ligar dizendo, preciso de R$1.000 aqui, cara, eu empresto. Preciso que o senhor venha na minha casa aqui, cair da cadeira, estou cagado, ninguém está cuidando de mim. Eu vou lá e limpo a bunda dele. Um homem não pode ser julgado, meu irmão. Porque todo mundo vai ali, ó. Eu cuido muito de policiais, Brasil afora e em Brasília. Todo mundo bota uma coroa de flores porque o guerreiro botou uma bala na cabeça. Ninguém quis ouvir o cara. Nem o Estado, nem a corporação, nem a hierarquia, ninguém. Porque no final das contas vai dizer, você é homem, né? Se vira. Olha só, eu evitei o suicídio de um policial penal em Brasília. O cara lutou, fez empréstimos com o BRB, construiu a casa dos sonhos para a esposa tinha uma loja, ele não sabia que a esposa estava com a dívida de 400 mil. Ela tomou veneno de rato e tirou a vida na frente dele, ela estribuchando na frente dele, sem ele poder fazer mais nada. Deixou uma menina de 5 anos, o cara enlouqueceu. E o banco levando 80% do soldo, tudo de empréstimo. Aí ligaram para mim dizendo, ó, tem um policial que quer se matar. Eu falei, tá amarrado. Manda ele vir aqui no meu gabinete. E foi. Sentou lá, marrento, né, velho? E aí, pastor, qual que é? Eu falei, e aí, fiquei sabendo que você quer se matar, meu irmão? Velho, minha esposa, todo dia eu penso nisso. Entrei em crise no presídio, me tranquei numa cela, o pessoal fez a mediação, conseguiu tirar a arma de mim, mas eu estou flertando todos os dias. Eu falei, qual o seu principal problema e gatilho hoje? Ele, financeiro, não recebo mais nada, o banco leva tudo. E eu tenho que pagar o empréstimo para a casa que eu construí para minha mulher se matar dentro. E eu falei, quanto o empréstimo? Ele, 4.500. Aí eu falei, eu vou pagar esse mês. Aí ele, como assim? Eu vou pagar a parcela desse mês. Não, mas é 4.500. Eu falei, só é 4.500, velho. Estou falando da sua vida, não estou falando de 4.500. Não, você é homem, se vira. Aí o cara, pum! Aí a gente vai ali, olha que homem honrado, um guerreiro. Aí bota uma coroa, pô. O cara tá aí, com os mesmos dilemas, mas você acha que esse respeito não foi vitamina pro cara? Respirar e dizer, pô, eu tenho uma filha.
Então, toda vez que você vê um homem se esforçando, faz piada não, irmão. Se não pode ajudar, cala a boca. Ah, o fulano de tal foi no Legendário. Ninguém está indo lá para fazer gracinha, não, pô. Tem vagabundo em todo lugar, pô. Tem um monte de empresário, coach e tal, que vai para hypar. Mas tem cara sofrendo, pô. Tem cara flertando com suicídio, dizendo, é a última chance que eu dou a mim. Faz piada não, pô. Se não pode ajudar, atrapalha não, mano. Se não pode chorar junto, faz piada não. Se não pode ajudar, zoa não, pô. A vida já é brutal demais, pô. Satanás já é cruel demais, meu irmão. Ah, precisou subir a montanha para deixar de trair? Pois é, ó, velho. É igual Pedro, velho. Todo mundo ri porque afundou. E ninguém elogia que foi o único na história que andou. Sempre olha negativo, né, velho? Em vez de dizer bem assim, o único ser humano na história que andou sobre as águas. Mas a gente fala, ó, bicho sem fé, né? Anda tu. E eu encerro pedindo você, dever de casa, voltar no texto onde ele afunda. Se aprender com Jesus a ser homem e respeitar homem. Senhor, és tu? Sou eu. Dá-me uma palavra para ir ter contigo. Vem. Aí ele começou a andar. Aí está escrito, ele começou a olhar para a tempestade, sentiu o vento e a onda do mar, duvidou e afundou. Mas sabe o que está escrito lá? E Jesus Cristo, depois que estendeu a mão, o repreendeu e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Depois de quê? Depois de quê? Primeiro você se compromete, depois você repreende. Primeiro você salva, depois você questiona. É igual sua mãe numa briga. Você chega atropelando quem mexeu com a sua mãe, para depois perguntar o que sua mãe fez. Tocaram no teu filho, você chega de voadora. Tocaram num amigo seu, não tem o que dizer, meu amigo, já era. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. A gente chega atropelando, para depois dizer, que bexiga é essa, mano? O que tu fez para essa confusão começar? Mas primeiro tu está comprometido, para depois tu repreender. Mas o que a gente quer fazer? Repreender sem compromisso. Doutrinar sem amar. Ou assim, ó, olha, falta de fé, e Pedro, e a gente, ó, faltou fé, hein? Mas não, aqui, ó, seguro, e ele, meu Deus, ele, calma, macho, vai afundar não. Está seguro. É assim que se trata um homem. Primeiro você respeita, para depois você entrar nos pormenores. É por isso que muitas esposas não têm sucesso com o marido, porque quer começar repreendendo. Primeiro você cria um ambiente, ganha a segurança, para depois colocar a informação com sabedoria. Aí as esposas geralmente começam o quê? Reclamando. Por isso que eu falei ontem aqui, quem estava aqui ontem? Uma irmã ficou chateada porque disse que o marido se dedica mais à cachorra do que a ela. E eu sugeri que ela começasse a observar e aprender com a cachorra como se trata o marido. Ela me bloqueou. Ontem não pude falar, né, que tinha idosos e crianças, mas eu queria falar. Dizendo bem assim, a senhora tem que aprender a começar a balançar o rabo igual a cachorra, pai. Tem um vídeo salvo no meu Instagram, assim, ó, mulher de rico recebendo o marido, o cara chegando numa Dodge Ram, aí a esposa foi para a garagem, aí pegou o trem dançando para ele, sabe? Mulher de pobre recebendo, caceta desses de menino, demônio! Aí o cara abre a porta dizendo, meu Deus. Aí vai para o canil ou vai para o bar?
Aí ela chateada, porque tá me comparando a cachorro. Eu falei, não, o teu marido chega, irmã, e tu não para de reclamar. Teu marido chegou, a cachorra não deu uma mordida, um reclamão, só dizendo para ele o quê? Tu és bem-vindo. Teu marido olha para tua cara de demônia. Tu está expulsando o cara de casa. Tu está dizendo que ele não é bem-vindo. Tu está dizendo que ele não é amado, querido, que tu não se importa, que tu não honra o motivo pelo qual ele saiu 5, 6, 7, 8 da manhã para ir para a selva matar o leão, para trazer a caça para a mesa. Homens só querem voltar para ambientes onde são valorizados, respeitados, amados, queridos, benquistos. Primeiro se elogia, para depois se cobrar. Primeiro se respeita, para depois discordar. Primeiro se valoriza o que foi feito, para depois cobrar o que ainda não foi feito. Então uma esposa que não sabe dizer obrigado pelos 3 salários mínimos, não, ela quer já, não está dando para porcaria nenhuma. Vai dar mal, vai dar ruim, velho. Está ali o marido defunto do lado dela. Então tu não pode tratar os homens da tua comunidade da mesma maneira que algumas mulheres estão tratando, que a cultura está tratando, que o feminismo está tratando. Não é assim que se relacionam com o homem, não é assim que um homem é respeitado, pô. Eu vi uma feminista dizendo, tem homem que honra mais amizade do que casamento, é por isso, besta fera, que tem maridos que se dedicam mais ao amigo do que à esposa, pô, porque a esposa não valoriza. Na mesa de um boteco, quem julga quem? Ninguém, pô. Ninguém julga ninguém, é uma desgraça por igual. Você chega em casa e é um desnível de desgraçados, entendeu? A esposa se acha superior ao marido, então ela é desgraçada junto, mas ela diz, não, eu sou uma desgraçada superior. E num boteco, é todo mundo desgraçado por igual, um mais mentiroso que o outro. Já ouviu as histórias do grande poeta intelectual Ariano Suassuna? Hoje eu mesmo ouvi uma dizendo, ele diz, rapaz, eu gosto da história de louco, de maluco, não sei se por identificação. Eu vi 2 loucos conversando. Um disse, ei, por que você não bateu continência? Aí o outro doido disse, e por que eu tenho que te bater continência? Eu sou Napoleão Bonaparte. E quem diabo foi que te ordenou Napoleão Bonaparte? Jesus Cristo. Eu? Eu não. Essa é as conversas de boteco, né? O Bilal mais grande que o outro, quantas mulheres pegou na semana, na vida, tudo mentira. Mas é isso aí, ó, a gargalhada do irmão. Essa é a gargalhada do boteco, que deveria ser a gargalhada da igreja, da fraternidade dos santos, do casamento. Essa gargalhada é para a esposa, essa gargalhada é para os irmãos, pô. Mas não estão dando espaço para nós, não estão nos respeitando e nos amando. Aí a gente dá essa gargalhada para o pecado, para o boteco, para a cachaça, para os vícios. Eu fui no Capital Motoic alguns dias, e uma dessas vezes eu fiquei com a família o dia inteiro lá, das 5 até as 3 da madrugada. Quando eu cheguei em casa, cara, eu tinha acabado de comprar uma máquina de lavar nova, que a minha estava endemoniada, parecia que tinha um satanás dentro, assim, Cara, quando eu cheguei, que eu vi a máquina nova, eu feliz assim, dizendo, ô Senhor, eu comecei a chorar, velho. Os meninos foram para o quarto, estava cansado, dormindo, aquele foi para o quarto, eu fui tomar uma água, e na cozinha parei, e tomando água, chorando, agradecendo a Jesus. Pela máquina de lavar, pastor Anderson? Não, velho, porque eram 3 horas da manhã e eu estava chegando em casa sem estar embriagado, sem droga, sem bebida, e passei um dia celebrando a vida com a minha família, cara. Como eu disse ontem, transar é muito bom, mas a gargalhada com a esposa, velho, 11 horas da noite, vendo vídeo sem noção no TikTok, não tem preço que pague, né, velho?
Então a esposa que gera esse ambiente para o marido, velho. O irmão que gera esse ambiente para o irmão. A igreja que gera esse ambiente para os discípulos. Não, você pode ser a sua melhor versão aqui, você não vai ser censurado, não. Sabe qual é a tristeza? Eu gravei um vídeo no Capital Motoweek. Segunda vez que a minha esposa foi. Na primeira, que foi ano passado, tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, ganhei capacete, ganhei essa bota lá, ganhei 3 jaquetas da Harley, luva nova. Cheguei já dizendo, cheguei Brasil, vamos Capital Motoweek, tudo parametrado. Cheguei lá, tudo novo, a luva dela, a minha, capacete. Ela, como que a gente vai curtir o evento levando capacete na mão? Aí eu falei, pode deixar na moto. Aí ela, vão roubar. Aí eu falei, não, você não está na igreja não, meu bem. Você está num ambiente seguro. Pode deixar o capacete na moto. E as luvas? Pode deixar na moto. Meu bem, estou falando para você, você está num ambiente seguro. Curtimos 4 horas de evento, quando voltou, e ela, meu Deus, está aqui. Eu disse para você. Eu já vi gente roubando na igreja. Eu já vi irmão dando testemunho que estava num ponto de ônibus e o cara levantou para pegar o ônibus e a carteira caiu. Aí ele viu, tinha orado a Deus por provisão e disse que Deus disse, eis a tua provisão. Aí ele contou o testemunho na igreja e o pastor validou e disse amém e a igreja, aleluia! Aí para Deus prosperar, um crente tem que furtar de um pai de família. Porque uma coisa é eu achar um dinheiro sem CEP, outra coisa é eu achar uma carteira com documento, com talão, com tudo, né? E mesmo que o dinheiro não tivesse identificação, a polícia está aí para isso, né? Ô, policial, achei aqui ó, esse dinheiro e tal, não sei o quê. É assim que um crente procede, pô. Não precisa ser santão demais, pô. Há 22 anos, 24 que eu estou convertido, há 22 anos eu estou saindo de casa quando eu vejo, meu primeiro ano de crente, quando eu vejo uma caixa de celular. Falei, uma caixa aqui. Aí chutei, achando que era uma caixa. Quando eu chutei pesada, falei, eita. Aí eu fui lá quando eu abri um celular. Aí minha mãe, aleluia, vamos vender, porque tá... Ei, vender nada. Não, vamos ligar. Liga o celular aí, porque na época não vinha com chip, já vinha com número. Não, liga aí. Não, menino, para de ser trouxa. É uma bênção de Deus. Não, meu Deus não é demônio, não. Tem alguém sofrendo porque perdeu isso aqui. Ligo o aparelho, liguei. Assim que eu liguei, tocou. Quando tocou, era um motoboy. Velho, pelo amor de Deus, mano. Eu sou entregador da loja, velho. Eu perdi o aparelho. E era caríssimo na época, né, velho? Eu falei, não, mano, relaxa. Meu endereço é tal, achei aqui, pode vir. Não, vou te dar uma recompensa. Cara, relaxa. Eu não quero o seu dinheiro. Chegou lá, não, mano, sou um crente, mano, sou um cristão, relaxa, velho, tá aqui, ó. Cara, meu Deus, velho, como assim, velho? Como assim o quê, velho? Tá aqui, ó. Os piores homens que eu conheci foram na igreja. Eu falo isso triste. Os melhores homens que eu conheci são na rua, no rock, no motociclismo. É triste, velho. Por quê? Não geramos o tipo de cultura que eu preguei hoje. Não tem lealdade entre os homens da fé. Não tem irmandade entre os homens da fé. Um cara me desrespeitou na internet, o motoclube que eu faço parte, que é o mesmo do reverendo, pegou 200 irmãos e foi na porta do cara dar um pau no cara. Depois vieram me falar. Eu falei, você é louco? E minha esposa... Eu falei, eles nem me avisaram. Barão! Não, ninguém vai desrespeitar um irmão, não. Tomamos um colete e damos um salve de bicuda no cara, na porta do cara. Porque falou, não desrespeitou um irmão, desrespeitou um pastor e Deus. O clube respeita Deus e ninguém que está aqui vai desrespeitar Deus, não. E eu falei, rapaz, do jeito deles, né? Um amor caído, né? Um amor adâmico, velho. Mas um amor. Eu falo, não, velho, me avisa, velho. Não, velho.
Não, véio, não é para bater em ninguém, não. Véio. Mas eu falei bem assim, cara, eu nunca fui amado na igreja, velho. E nenhum crente foi chamado para bater nos outros, amém? Falei, caramba, mano. Aí você vem para a igreja, perseguição, patifaria, briga por posição, briga por cargo, qual a igreja é melhor, quem canta melhor, quem prega melhor. Porque não estamos criando uma verdadeira cultura masculina na igreja. Amorosa, viril, prudente. Tem que misturar isso aqui para virar uma boa vitamina. Isoladamente, problemático. Juntando tudo, uma grande solução. Amém?